Olá, pessoal! Na nossa última aula sobre as relações étnico-raciais, nós vamos ver quais as políticas públicas que estão sendo adotadas em relação a esse tema, quais são as ações afirmativas que essas políticas trazem e como os currículos escolares têm englobado, trabalhado com essa questão dentro da escola. Sejam bem-vindos! Então, após todas as nossas reflexões e nossos estudos sobre as questões étnico-raciais, é importante que nós dediquemos agora um tempo para analisar e repensar as políticas públicas sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu vou explicar o que são políticas públicas, depois o que são ações afirmativas, e aí nós vamos ver quais as ações afirmativas em relação as questões raciais, as questões indígenas, estão sendo estimuladas pelas políticas públicas, né? Pelas políticas do governo. E a seguir, a gente vai analisar a questão do currículo. O que é o currículo escolar e como ele aborda esse tema, tanto o tema relacionado às questões raciais, quanto às questões indígenas, como isso é trabalhado em todas as etapas da educação básica e no ensino superior. E aí a gente pode fazer uma ponte entre essas ações afirmativas, né? E como elas são refletidas, como elas se refletem no currículo escolar. Primeiramente, então, vamos ver o que são políticas públicas. Políticas públicas são ações do governo em relação a questões sociais e que influenciam a vida e o cotidiano dos cidadãos do país. As políticas públicas devem se basear em 4 elementos básicos: o envolvimento do governo, a percepção do problema, a definição de objetivos e os processos de ação. Então, uma política pública, ela precisa ter o envolvimento do governo, né, do setor público, ela tem dinheiro público, esse governo precisa estudar a demanda, a questão em si, né, a urgência dessa questão, em que contexto ela se desenvolve, quanto dinheiro vai precisar para elaborar e colocar em prática essa política e etc. Vai traçar os objetivos, né, vai fazer um planejamento, inclusive o período de tempo que durará essa política, ou se ela será permanente, e os processos de ação, né, como que ele vai intervir, se ele vai criar leis, né, se ele vai elaborar estatutos e assim por diante. A demanda por políticas públicas, ela pode ser nova, né? Pode ser uma questão imediata, como, por exemplo, surge uma pandemia, como aconteceu em 2020, e aí a gente precisa implementar políticas públicas em relação ao uso de máscara e essas situações. Pode ser uma demanda recorrente, no caso, políticas que foram implementadas por governos anteriores e não deram certo, ou então não foram implementadas, a questão permanece e elas precisam ser implementadas agora, essas políticas, ou então reprimida, que é quando alguma política pública ela foi sendo jogada para debaixo do tapete, ela foi sendo rechaçada e agora ela precisa ser desenterrada, tá? Quanto ao tipo, ela pode ser distributiva, né, que são políticas que beneficiam somente uma parcela ou um setor da sociedade, né, um público específico, como, por exemplo, liberar crédito para pequenos produtores, criar alguma lei de incentivo fiscal para microempreendedores ou para microempresários, essas questões, né? Políticas regulatórias estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para atores públicos ou privados. Atores, no caso, são os cidadãos, tá? São as empresas e todo mundo. Por exemplo, uso de capacete ao andar de moto, cadeirinha, né, no carro. Políticas redistributivas são políticas públicas universais, elas beneficiam, né? Elas atendem uma demanda de toda a população, como, por exemplo, uma reforma agrária, um sistema tributário, um sistema previdenciário, assim por diante. E as políticas constitutivas são aquelas que estabelecem regras para as próprias políticas públicas, né? Quem vai criar essas políticas, quem vai cuidar do dinheiro, manejar esse dinheiro, e também para o próprio governo e seu sistema,
sistemas, né, como que é a interferência e o poder dos três poderes, né, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, e assim por diante. Por isso elas também são chamadas de metapolicies, né, que seria uma tradução de metapolíticas. Meta significa algo feito para o próprio setor, né, então seriam políticas para as políticas, que regulam as políticas públicas. Bom, agora que a gente já sabe o que são políticas públicas, né, a gente precisa saber o que são as ações afirmativas, né? Elas são políticas públicas que objetivam atender demandas dos grupos marginalizados, excluídos ou discriminados históricos socialmente, como é o caso das minorias étnicas e raciais que nós temos no Brasil. Também tem grupos religiosos, gênero, né, como o caso do gênero feminino, né, da mulher. Também tem questões relacionadas a gênero e sexualidade, tem preconceito de casta, enfim, qualquer grupo social que se sinta excluído, que sinta que não tem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que as outras pessoas, eles podem demandar, solicitar políticas públicas que vão promover, então, ações para uma maior participação social desses grupos, tanto na parte política como na educação e no mercado de trabalho. E essas ações também visam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Promovendo a segurança, o acesso à saúde, transporte, proteção social, acesso à cultura, ao mercado de trabalho, enfim, dar a essas pessoas as mesmas condições de vida, né? A mesma qualidade de vida que os grupos mais favorecidos têm. A política de cotas para deficientes em concursos públicos, empresas públicas e privadas e universidades é um exemplo de ação afirmativa. Inclusive, as ações afirmativas em relação aos deficientes foram as primeiras, né? E elas visam promover, nesse caso, uma maior participação do deficiente na educação e no mercado de trabalho. Além das cotas para deficientes, a gente tem cotas étnico-raciais, de gênero, também são reservadas com o intuito de diminuir a discriminação, preconceito e a exclusão. Uma cota bastante atual que a gente vê em alguns lugares é a do trans, né, da pessoa trans, que tem uma dificuldade para arrumar emprego, para conseguir um emprego mais formal. Então, também estão surgindo sistemas de cotas para essas pessoas. Aí vocês têm um vídeo que fala um pouco sobre as políticas públicas para a diversidade étnico-racial. Ele é um vídeo de 2015, mas não deixa de ser atual, porque as melhorias em relação a essa questão, né, ainda andam a passos muito lentos. Outros exemplos de ações afirmativas são bônus ou fundos de estímulos, bolsas de estudo, empréstimos e preferência em contratos públicos, determinação de metas ou cotas mínimas de participação na mídia, na política e outros âmbitos, reparações financeiras, distribuição de terras e habitação, a gente vê isso na questão dos indígenas e dos quilombolas, medidas de proteção a estilos de vida ameaçados, políticas de valorização identitária, né, que são as políticas de valorização da identidade cultural dessas pessoas. Então, nós percebemos que as ações afirmativas, elas objetivam não somente uma reparação material, mas social e de direitos também, né? Além disso, elas também podem focar na valorização da cultura e do saber de determinados povos e etnias, como a indígena, por exemplo. Isso demonstra um caráter não só reparador, mas também preventivo, né, para que as pessoas cresçam com menos preconceito e assim diminua a violência e a discriminação. Um exemplo de ação afirmativa ou de ações afirmativas é da Universidade Federal da Bahia. Tem aí nesse link uma matéria sobre isso, né, um artigo sobre isso, e lá um rol de disciplinas, todas sobre questões étnico-raciais, uma grande quantidade de disciplinas ofertadas para os alunos dessa universidade, o que mostra que está sendo bem sucedida na adoção das ações afirmativas sobre esse tema. Bom, e para a gente falar das ações afirmativas referentes às questões étnico-raciais,
a gente precisa ver que elas remontam a primeira reivindicação assim por uma ação afirmativa foi em 1984, quando houve um projeto de lei para se estabelecer cotas no Instituto Rio Branco, né, que forma diplomatas. Mas o projeto não foi à frente porque na época o Brasil estava passando por grandes transformações, por um processo de redemocratização, e haviam pautas na frente que tinham mais demanda e tinham mais clamor popular. Aí, em 1990, as coisas começam a mudar, né? A gente tem o primeiro sistema de cotas, que é para deficiente, em 1991. As questões relacionadas às políticas raciais e indígenas, elas demorariam um pouco mais para entrar na prioridade das políticas públicas. Elas começam a ser implantadas no governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós temos uma marcha, né, que chama Zumbi dos Palmares, em 1995, e essa marcha que vocês podem ver a foto aí, né, comemorando os 300 anos de Zumbi, foi uma marcha que fez grandes reivindicações em relação à questão racial, à questão dos afrodescendentes, né, e aí, por conta de toda essa mobilização, em 13 de maio de 1996, há um decreto 1904, né, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos e traz em seu subitem População Negra, integrante do item Proteção do Direito e Trabalho Igualitário perante a Lei, propostas de ações afirmativas em conformidade com o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que foi entregue ao presidente no fim dessa marcha, né? Então, já nesse governo do Fernando Henrique, a gente começa a ter aí um olhar do governo em relação à população negra, inicialmente, tá? Em 2004, a Universidade de Brasília estabeleceu um sistema de cotas para negros em seus processos seletivos. Então, já no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, se intensificaram essas políticas públicas em relação às minorias, não só aos indígenas e à população negra, mas também em relação a outras minorias. Nós temos a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que prescrevia ações que promoviam a cultura negra, o acesso dos afrodescendentes ao estudo, ao trabalho, à cultura, à saúde, etc. Tem a criação da Secretaria da Igualdade. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tem a criação da Secretaria da Igualdade Racial, que promoveu a ampliação do sistema de cotas nas universidades. Nós temos o Programa de Inclusão de Pobres nas universidades, o ProUni, que é um programa de universidade para todos. Então, assim, há uma abrangência maior das políticas públicas em relação às questões das minorias, principalmente nessa questão étnico-racial e também em relação a gênero. E a gente precisa ver que essas ações afirmativas estão presentes também no currículo escolar, não só nas universidades, né, como a gente viu o caso da Universidade Federal da Bahia, mas também na educação básica, desde a educação infantil.
O currículo escolar, ele reflete todas as teorias, paradigmas e concepções educacionais que atuam dentro e fora da escola. Ele pretende refletir o conhecimento reunido pela sociedade, que deve ser passado aos alunos de forma que estes se construam como pessoas, como cidadãos, como profissionais. Então, assim, atualmente a concepção de currículo é a construção de uma pessoa de forma integral, de forma global, né? Não só na questão intelectual, mas também na questão psíquica, física, mental, cognitiva, emocional e assim por diante. E a legislação atual também contempla um currículo bem abrangente e, logicamente, dá muito valor à questão da diversidade cultural e à diversidade étnico-racial. Isso está presente na legislação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está presente no referencial curricular e está presente da nova Base Nacional Comum Curricular, a nova BNCC. Quando a gente diz parâmetros curriculares, a gente não pode deixar de falar dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, são eles que detalham mais essa questão de como trabalhar as questões étnicas, étnico-raciais, né? E os parâmetros curriculares nacionais, eles propõem um trabalho assim transversal, um trabalho contínuo, ou seja, não são projetos com começo, meio e fim, e também não são disciplinas específicas, tá? São conteúdos embutidos dentro das disciplinas regulares e de forma contínua. Então, quando a gente pensa no trabalho com questões étnico-raciais, a gente principalmente se baseia nos parâmetros curriculares nacionais, principalmente no volume de pluralidade cultural, que é um volume que traz um detalhamento maior dessa questão. Quem também quiser explorar um pouco mais isso, a gente tem aqui um livro que eu trouxe para vocês, como dica, que chama Educação das Relações Étnico-Raciais, Caminhos para a Descolonização do Currículo Escolar. É muito bom porque mostra uma nova forma de tratar esses temas, né? Tanto em relação ao indígena quanto em relação à presença africana e também a questão dos afrodescendentes de uma maneira diferente do que a gente aprendeu na escola. No caso do indígena, a gente aprendeu muito de uma maneira superficial e muito caricatural. No caso do africano e seus descendentes, sempre uma maneira pejorativa, sempre algo relacionado à escravidão, quando hoje a gente fala até de uma outra maneira, a gente fala escravização. Então, é preciso que a gente mude um pouco a visão que nós tivemos, que nós construímos a respeito disso, porque a única forma de acabar com o racismo estrutural é através desse tipo de ensino, né? Um ensino mais consciente, uma exploração mais profunda dos povos africanos que vieram para o Brasil e dos povos indígenas que viviam aqui na época que os portugueses chegaram e da valorização da cultura dos descendentes, né, desses africanos e também dos povos indígenas que ainda vivem aqui. Bom, pessoal, então eu vou explicar para vocês agora como que a gente pode trabalhar as questões indígenas na escola, de modo a atender essa questão da transversalidade, essa questão de embutir os temas indígenas e também os raciais, que a gente vai ver no próximo slide, em todas as disciplinas. Por exemplo, na matemática, as perdas humanas, materiais e de território são problemas que os indígenas enfrentam desde que os portugueses chegaram aqui. Então, para ajudar a refletir sobre isso, o professor de matemática pode propor problemas com dados históricos e estatísticas e propor soluções lógicas para essa questão. Então, os alunos vão usar os conceitos da matemática, só que esses conceitos serão trabalhados diante de uma contextualização atual em relação às questões indígenas. Na área de linguagens, existe também uma grande variedade de oportunidades de se trabalhar com esse tema. O professor pode analisar múltiplos textos sobre a cultura indígena, da cultura indígena e sobre a cultura indígena, textos jornalísticos, diversos gêneros textuais, poema, prosa, narrativa, pode propor
textos dissertativos, argumentativos para os alunos do ensino médio que vão prestar vestibular, que vão fazer o Enem, que vão ter que fazer redação, que os temas reflitam questões indígenas atuais. O professor de geografia pode também abordar a questão da territorial, da demarcação de terras indígenas, mas também como os indígenas exploram suas terras através da agricultura, da pesca, como que é o solo, onde eles vivem, enfim, a variedade de recursos naturais que são presentes no nosso território e que estão à disposição desses povos. A história e a sociologia pode discutir aspectos culturais, como a influência da cultura indígena, a preservação dessa cultura, a questão da apropriação cultural, a história dos indígenas, não só dos indígenas que vivem no Brasil, que já tem uma variedade etnocultural bastante grande, mas também de todas as civilizações pré-colombianas, né? As ciências naturais pode falar da diversidade natural, das terras indígenas, pode falar também questões relacionadas ao meio ambiente, preservação das florestas. Na arte, o professor pode trazer manifestações artísticas indígenas, como a dança, os cantos, as tradições. Também pode abordar a literatura, o tema dentro da literatura e a literatura sobre a cultura indígena, né? E também ajudar a desmistificar a imagem caricatural que a gente tem do índio, né? Inclusive, eu também nem gosto de usar esse nome justamente por causa desse tom caricatural que o índio assumiu na nossa cultura e foi tratado através da história. E, por fim, na educação física, estudos de práticas esportivas indígenas, como são as competições, se existem essas competições, né? Os rituais, enfim, as atividades físicas praticadas por eles, a descrição dos movimentos feitos nas danças, né? Nos rituais religiosos, enfim, tudo que envolva o movimento do corpo e também questões de estratégia, de guerra, essas coisas também podem ser tratadas pelo professor de educação física. Com as questões raciais, pode ser feito o mesmo tipo de trabalho. O professor de matemática pode explorar os números, as porcentagens relacionados ao tráfico dos africanos, dos povos africanos, as quantidades históricas, os dados estatísticos e financeiros, o quanto eles lucravam com o comércio humano, né? E usando o número ao mesmo tempo que discute uma questão humana. Então, conscientizar o aluno daquele número, porque muitas vezes as pessoas viram estatística, e é importante que o professor de matemática faça o contrário, faça a estatística virar pessoas. Então, ao invés de ele mostrar só gráficos, tabelas e números e etc., mostrar fotos, mostrar imagens. Nós temos uma quantidade muito grande de filmes que falam de escravidão, né? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. A gente tem um filme mais recente aí, 12 anos de escravidão, que pode ser mostrado. Preciso ver a classificação indicativa, mas em se tratando de uma temática, principalmente com adolescentes, eu acho que a gente já pode colocar questões mais sérias relacionadas a isso, até porque o tráfico humano não acabou, né? Essa coisa horrenda não acabou. Então, o professor de matemática pode pegar um gancho desse e continuar tratando o assunto na atualidade. Será que isso acabou? Será que isso não acontece mais? Então, é um tema bastante produtivo, assim. Na área de linguagens, nós temos os professores de línguas podem analisar múltiplos textos também, né, da cultura africana, que é riquíssima. Nós temos vários autores da África. No slide a seguir, eu vou colocar alguns exemplos da cultura indígena e da cultura africana, tá? Mas nós temos bastante, graças a internet e a facilidade de circulação de mercadorias, nós temos um grande acesso a esses escritores e a esses textos ótimos.
São temas também recorrentes em vestibular, a questão do racismo, violência, injúria racial, você separar o racismo da injúria racial, tá? E o professor de ensino médio pode propor redações sobre esses temas. O professor de geografia pode estudar o continente africano, seus países, suas etnias, as regiões de onde saíram os povos traficados, entre outras coisas. É importante para o aluno começar a enxergar a África como um continente, não como um único país, né? História e sociologia tem aí também esse papel de contar a história dos povos, como que como são esses países, né, de onde eles saíram, como que é a história desses países, a formação política, a formação étnica, falar da história dos quilombos e seus remanescentes, porque ainda temos, né, comunidades quilombolas, muitas comunidades no Brasil, como era a vida nos quilombos e como é agora. As ciências naturais podem falar dessa questão de raça e de genética, que pode ser debatida à luz das teorias científicas atuais, porque existe muita discussão, né, em relação a isso. As artes, o estudo das manifestações artísticas dos povos africanos, como a dança, cantos, a capoeira, né, que é tão famosa e faz parte da nossa cultura também. E pode estudar a presença dos pretos na literatura, que tem bastante influência na nossa arte, na nossa literatura. A educação física pode falar das práticas esportivas mais comuns nos países africanos, análise dessas atividades físicas, propor a prática delas. O atletismo, por exemplo, nós temos tantos campeões do continente africano, inclusive a participação de destaque na corrida de São Silvestre, como que é o treinamento deles, de onde vem, onde é o Quênia, né? Os famosos quenianos da corrida, onde é o Quênia, como que é a cultura, como eles treinam, de onde vem tanto talento, né? Explorar um pouco mais, fazer conhecer o continente africano. Bom, e para terminar os nossos estudos, eu trago aqui umas dicas de livros de literatura da África lusófona. Esse link traz 10 obras fundamentais, né, da literatura africana de língua portuguesa, mas eu trouxe aqui 3 sugestões para vocês. Primeiro é Mia Couto, que é um escritor, o mais famoso da África lusófona atualmente. Ele é brilhante, os textos dele são maravilhosos, e a dica é esse livro, né, Terra Sonâmbula. O segundo é outro autor também que faz muito sucesso, que é o José Eduardo Agualusa. Ele tem vários livros de sucesso. O Vendedor de Passados é um deles. E a terceira opção é a Paulina Chiziane, que tem livros assim muito profundos. Ela é de Moçambique, Balada de Amor ao Vento, e esse livro eu já li, é realmente assim fantástico. Lá nesse link que tem aí, gente, tem as sinopses, né, dos livros para vocês entenderem as histórias, né, do que se passa, para escolherem o que for preferido de vocês. Eu sugiro, porque são escritores brilhantes. O Mia Couto, inclusive, bastante premiado, que surgiram, né, na África de língua portuguesa e que fazem bastante sucesso, tem livros fantásticos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!